Oi pessoal, antes de começar nosso vídeo, tô passando aqui para dar uma mega dica para vocês. Não sei se vocês conhecem o canal Resolvedor de Exercício, é um canal fantástico, ele explica tudo passo a passo e resolve vários tipos de exercício. Como vocês podem ver, ó, com ótima resolução e a explicação é maravilhosa. Então vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos lá pessoal, dá uma mãozinha para ele e ajuda ele a chegar em 1000 inscritos. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje nós aprenderemos a como resolver esse tipo de divisão. Como que nós iremos resolver esse exercício? Antes de mais nada, nós sempre temos que identificar onde está a fração principal. O que seria essa fração principal? A fração principal é onde está o sinal de igual. Então, no caso, é esse traço aqui, certo? E nós iremos começar a resolver primeiro essas partes onde nós temos um número menos uma fração, um número menos uma fração. Então, primeiro nós iremos resolver essa parte aqui. Aqui nós temos 3 menos meio, ou seja, 3 menos 1 sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó, 3 menos 1 sobre 2. Como vocês já sabem, aqui no canal já tem vídeos exclusivos ensinando a como fazer o MMC entre duas frações. Elisama, mas por que MMC entre duas frações? Se aqui eu tenho número menos uma fração. Se caso você não sabe, mas sempre quando o número não tiver um denominador, esse denominador sempre será o número 1. Ó, o número 2, ele pode ser escrito como 2 sobre 1, certo? O número 5, ele pode ser escrito como 5 sobre 1. O número, por exemplo, o número 22, ele pode ser escrito como 22 sobre 1. Por quê? Quanto que é 2 dividido para 1? É 2. Quanto que é 5 dividido para 1? É igual a 5, certo? Então, isso aqui são formas distintas de nós podermos escrever os números, tá? Então, vamos lá. Qual que é o MMC entre 1 e 2? O MMC entre 1 e 2 é o próprio número 2. Agora que nós encontramos um novo denominador para a nossa fração, o que nós temos que fazer? Esse resultado nós temos que dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima, ou seja, pelo numerador. Então, 2 dividido para 1 é igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Menos, por conta desse menos, se aqui fosse o mais, nós iríamos colocar um mais aqui. Quanto que é 2 dividido para 2? É igual a 1. E quanto que é 1 vezes 1? É igual a 1. Agora, 6 menos 1 é igual a 5. 5 o quê? 5 sobre 2, certo? Então, depois, ao invés de nós colocarmos 3 menos 1 sobre 2, nós iremos colocar o quê? 5 meios, ou seja, 5 sobre 2. Agora, nós temos que resolver aqui, ó, 1 menos 1 sobre 2, ou 1 menos meio. 1 menos meio, a gente já sabe que é meio, né? Que é a metade. Você pegar um número inteiro e tirar a metade dele, vai continuar com a metade. Mas, se caso você não consiga enxergar isso aqui, vamos fazer a nossa continha, ó. 1 menos 1 sobre 2. Mais uma vez, o número 1 não tem um denominador, então o denominador desse 1 é o próprio número 1. Agora, o que nós temos que fazer? O MMC entre 1 e 2 é o próprio número 2. Então, 2 dividido para 1 é igual a 2, e 2 vezes 1 é igual a 2. Menos, por conta desse menos aqui, 2 dividido para 2 é igual a 1, e 1 vezes 1 é igual a 1. Quanto que é 2 menos 1? É igual a 1. 1 sobre 2. 1 menos meio é igual a meio. Agora, vamos reescrever a nossa expressão e no lugar dessas frações que nós acabamos de resolver, vamos colocar o resultado obtido. Então, vamos lá. O 3 permanece, então vai ficar 3 sobre 1 menos 1 sobre 1 menos meio. O resultado que nós encontramos foi 1 sobre 2. Que divide 2, que divide... Quanto que era 3 menos 1 sobre 2? Nós encontramos que vale 5 meios, ou seja, 5 sobre 2. Nós não podemos esquecer desse número menos 1, tá bom? Então, nós podemos já fazer alguma coisinha com ele? Não. Por quê? O resultado dessa divisão, nós iremos subtrair menos 1, tá bom? Então, o menos 1 permanece. Agora, o que nós iremos fazer? Quero que vocês reparem o seguinte. Aqui, nós temos um número que está dividindo uma fração.
E aqui nós temos a mesma coisa, nós temos um número que está dividindo uma outra fração. Então, agora nós iremos resolver essa parte aqui, ó, tá? Então, o que nós temos que fazer? Sempre quando nós tivermos um número dividindo uma fração ou uma fração dividindo uma outra fração, nós temos que manter a primeira fração, trocar o sinal da divisão pela multiplicação e inverter a segunda. Calma, se você não entendeu, vamos fazer passo a passo. Então, vamos lá, ó. O 3, ele vai permanecer. Por quê? Nós iremos resolver essa parte aqui. Então, a parte que nós não formos mexer agora, nós iremos copiar. Então, o 3, como nós não vamos mexer, vamos copiar ele. O 1 vai permanecer. E agora, o que nós temos que fazer? Aqui, ó, nós temos o 1 que divide essa fração. O número 1, como eu já ensinei para vocês, ele é a mesma coisa do que 1 sobre 1, certo? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que trocar o sinal dessa divisão pela multiplicação e iremos inverter a segunda fração. Então, qual que é o inverso de 1 sobre 2? Será 2 sobre 1. O que é fazer o inverso de uma fração? Se você tem 5 terços, o inverso dessa fração é 3 sobre 5. O que eu fiz aqui? Basta você pegar o numerador e passar ele para o denominador, e o denominador você passa ele como numerador, tá? Vou dar mais alguns exemplos aqui, ó. 2 terços. Qual que é o inverso de 2 terços? É 3 meio, ou seja, o 3 passou a ser o numerador e o numerador passou a ser o denominador, tá? Então, basta você inverter realmente a fração. Tudo isso está dividindo. Aqui mais uma vez, ó. Agora nós temos o 2 que está dividindo 5 meios. O 2, eu ensinei para vocês que é a mesma coisa do que 2 sobre 1. Agora, nós temos que trocar esse sinal da divisão pela multiplicação e fazer o inverso dessa outra fração. Qual que é o inverso de 5 sobre 2? Será 2 sobre 5. E agora aqui, ó, nós temos que manter o menos 1. Nós temos uma multiplicação entre duas frações. O que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. E aqui embaixo a mesma coisa. Nós temos que fazer o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, vamos lá. Vamos manter o 3. Então, o 3 vai permanecer 3 sobre o 1, que ele permanece, menos. Quanto que é 1 vezes 2? É igual a 2. E quanto que é 1 vezes 1? É igual a 1. Então, 2 dividido para 1 é igual a 2. Sobre a fração principal. E agora nós temos que resolver. Quanto que é 2 vezes 2? É igual a 4. Sobre. E quanto que é 1 vezes 5? É igual a 5. Menos esse 1. Que é igual. Agora, nós temos 3 que divide. Quanto que é 1 menos 2? É igual a menos 1. Então, aqui vai ficar ó, 3 sobre 1 menos 2 é igual a menos 1. Que divide 4 quintos menos 1. Certo? Aqui nessa fração, nós temos o sinal de menos no denominador. Esse sinal de menos, nós podemos escrever tanto aqui no 3 ou aqui na frente da fração. Nós temos uma fração dividindo uma outra fração. O que nós temos que fazer? Nós iremos manter a primeira fração, que no caso é 3 sobre menos 1. Vamos trocar esse sinal da divisão pela multiplicação e iremos inverter a segunda. Calma, não se assusta. Vamos fazer passo a passo. Ó, quanto que é 3 que divide menos 1? É a mesma coisa do que nós colocarmos menos 3 sobre 1, tá? Aqui, ó, não tá o sinal de divisão? Nós temos que trocar esse sinal da divisão pela multiplicação e iremos fazer o inverso dessa segunda fração. Qual que é o inverso de 4 quintos? Será 5 quartos. Então, 5 quartos. Certo? E agora, não podemos esquecer desse menos 1. Então, menos 1. Agora, reparem. Aqui, ó, nós temos, ó, uma multiplicação entre duas frações. E como vocês já sabem, vamos fazer o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então, quanto que é? 3 vezes 5 é igual a 15. Só que aqui nós temos um sinal de menos e aqui nós temos um sinal de mais. Na multiplicação, nós temos que fazer os jogos de sinais. Então, menos com mais é igual a menos. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Sobre, quanto que é 1 vezes 4? É igual a 4.
E agora nós temos que colocar o quê? Esse menos 1. Então, menos 1. Agora, reparem comigo, nós temos uma fração menos um número. Só que, como vocês já sabem, esse número ele tem um denominador, que é o próprio número 1. E agora nós temos que fazer uma subtração entre duas frações. E para isso nós temos que reparar se o denominador é igual. O denominador aqui é igual? Não, porque aqui é 4 e aqui é 1. 4 é diferente de 1. Então, para isso nós temos que fazer o quê? Encontrar o MMC. Então, vamos lá. O MMC entre 4 e 1 é o próprio número 4. Então, aqui, ó, vou colocar o número 4. Esse traço é bem torto, né, gente? Mas não tem problema, não. Agora, o que nós iremos fazer? Esse novo denominador que nós encontramos, nós iremos dividir pelo número de baixo e iremos multiplicar pelo número de cima. Então, 4 dividido para 4 é igual a 1. E 1 vezes 15 é igual a menos 15. Por que menos 15? Por conta desse sinal aqui, tá bom, pessoal? Agora, 4 dividido para 1 é igual a 4. E 4 vezes 1 é igual a 4. Então, aqui, menos 4. Certo? Agora, nós temos menos 15 menos 4. Menos 15 menos 4 é igual a menos 19. Fica menos 19 sobre 4. Essa fração, ela é uma fração que dá para ser simplificada ou ela é uma fração irredutível? Ela é uma fração irredutível. Por quê? Não tem nenhum número que dá para nós dividirmos tanto o numerador quanto o denominador. Então, o nosso resultado é menos 19 quartos. Bom, pessoal, essa aqui foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se porventura ficou qualquer dúvida, não se acanhem, deixe aqui nos comentários, pois a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro aluno. E por favor, se esse vídeo te ajudou, esclareceu, tirou as suas dúvidas, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele mega joinha, pois dessa forma vocês estarão nos ajudando tanto na divulgação deste vídeo, quanto na divulgação do canal. Um super beijo a todos, se cuidem e eu aguardo vocês para as nossas próximas aulas.